a gente precisa que todas as pessoas façam essa transformação. Então, por isso eu acho que a gente não pode invalidar essa nossa mudança. Hoje em dia, com a tecnologia, você acha que isso distanciou muito da consciência? Uma dúvida que eu tenho Então, antes. esse Uma dúvida que eu tenho Pode, antes. super. Esses 4 livros que você escreveu foi uma cronologia, de certa forma, do que você estava vendo e vivendo. Os próximos, na Super. verdade, é realmente sobre o futuro que você espera? Você já Super, respondeu? super, Não, exatamente, eu calma, ia falar isso. Não, não responde arrasou. nada. Ele Mas vai é falar. bom, porque eu amo falar. Não, mas eu amo, você realmente pescou. Tipo assim, os meus primeiros 3 livros, tanto que eu falo até deles como uma trilogia, eles até se parecem entre si, a capa e tal. Eles eram livros muito focados em moda, porque era o momento que eu estava vivendo. Então, eu estava naquele mercado, eu estava descobrindo aquilo. Então, o primeiro, que chama Moda Imita Vida, ele fala sobre identidade, ele fala sobre expressão, ele fala sobre autoconhecimento, sobre o lado legal da moda, né? O que ela pode ser de legal para a gente. Aí depois veio o Moda com Propósito, que foi quando eu mergulhei nessa coisa da sustentabilidade. E ele é um livro que fala sobre, né, essa questão da sustentabilidade e do propósito na nossa vida e da moda. O Viva o Fim, que foi o terceiro dessa trilogia, ele tem muito pouco de moda e ele já reflete muito essa minha transformação. Ele já traz uma visão de que assim a moda ela não vai mudar se a política não mudar, se a economia não mudar, se a educação não mudar, que é um pouco do que a gente estava falando aqui. Então, ele é um livro que fala sobre o mundo de uma forma geral, e ele parte da premissa de que o mundo que a gente estava vivendo ele tinha acabado já, e a gente estava ali sobrevivendo e reproduzindo coisas que não tinham mais sentido. E aí o Vivo Fim, ele meio que fecha aquele meu ciclo da moda, já fazendo uma introdução para o novo. Esse livro que eu acabei de lançar agora, que se chama Como Salvar o Futuro, ele está mais conectado com o que eu tenho vontade de falar e com essa minha nova visão de sustentabilidade, que não é só restrita à moda, que não é só restrita a recursos naturais. Então, como eu falei no início, ele fala sobre diversidade, sobre espiritualidade, ele fala sobre trabalho, ele fala sobre um monte de coisa. E a minha intenção daqui para frente é falar cada vez mais disso, né? Assim, é falar sobre as coisas que comprometem o nosso futuro, mas que muitas vezes a gente não tem muita ideia. Então, assim, eu já estou escrevendo meio que uma continuidade desse livro, do Como Salvar o Futuro, que vai ser um outro volume, que vai trazer outros temas, mas que estão muito conectados a isso. Assim, o que precisa ser feito para a gente ter futuro, né? Na última linha é assim. Então, conforme eu vou, né? Então, assim, hoje eu tenho me interessado muito sobre saúde mental, sobre psicanálise, e até um entendimento de astrologia, né? E até um entendimento Aliás, sobre o quanto sigam tudo ele no isso... Instagram. Vou colocar o arroba dele aqui. Sigam ele no Instagram, que é maravilhoso. Eu amo. Pois é. Então, meu Instagram ele está traduzindo um pouco isso. Então, assim, um dia eu falo de astrologia, outro dia eu falo de trabalho, como hoje, outro dia eu falo de saúde mental. E todas essas coisas elas estão muito conectadas, né? Tudo isso é gatilho para a gente ter uma vida mais consumista, né? Ter uma vida mais de aparência. Então, rede social, uma coisa que eu amo falar, tenho falado cada vez mais, né? Esse mundo fake, né? Das redes Totalmente. sociais. Então, assim, todas essas coisas elas estão conectadas e na última linha elas estão contribuindo com a devastação do planeta ou das pessoas. Então, a minha vontade é de falar cada vez mais disso. Aí eu acabei de escrever agora meu primeiro livro de ficção, porque todos esses outros livros são de não ficção, e aí eu, durante a pandemia, escrevi um livro que tem até muito a ver com isso, né? Com esse meu resgate para minha casa e tal. É quase como se fosse uma autoficção, porque tem um pouco ali da minha vida, mas é uma história, é uma ficção e tal, e que fala sobre tudo isso, mas de uma forma ficcional. Então, é como se eu tivesse criado, inventado personagens, situações, para falar sobre tudo isso de uma forma diferente. E o terceiro livro que eu falei que eu estou trabalhando é o Moda com Propósito, que foi o meu segundo livro, que eu estou atualizando ele para lançar uma nova edição, talvez agora no final do ano ou no início do ano que vem, porque muita coisa mudou e por mais que a moda não seja mais o meu principal foco, tem ali muita coisa tipo assim que já está ultrapassada. E aí eu senti a necessidade de refazer ele. Então, esses são os 3.
livros que estão aí no forno já para sair. Então vai escrever muito ainda, só os Vai 3 de escrever muitos sempre. ainda que Muito, vão. muito. O Super, André, me super. fala uma coisa aqui, uma dica para quem está assistindo a gente para tornar a vida mais sustentável com menos impacto. De que forma eu posso mudar uma atitude pequena que vá transformar, que pode transformar, que seja um trabalho gradual, mas que todo mundo que está assistindo a gente consiga fazer? Legal. Esse meu livro, Como Salvar o Futuro, ele fala muito sobre isso. E eu acho que, assim, acho que questionar é o primeiro passo, sabe? Eu acho que a gente passa a questionar tudo o que a gente veste, o que a gente come, o que a gente faz, por quê, né? Eu falei um pouco disso, a minha transformação foi assim. E aí eu acho que a partir do momento que você questiona, você começa a ir atrás de informação. Então, eu acho que de forma prática, e hoje, como é que eu faço na minha vida? Eu sigo um monte de gente que me dá dicas de um monte de coisa, né? De alimentação, de coisas para fazer em casa, de produto de beleza, de higiene. Então, assim, eu procuro rever muito os meus hábitos e o meu comportamento. Como eu disse, né, nesse livro eu falo muito sobre isso. Agora, uma coisa muito importante que a gente precisa ter noção é de que, assim, mudar os nossos hábitos, transformar a nossa vida, a nossa rotina, é muito importante, mas é muito mais importante para a gente do que para o planeta. As nossas ações individuais, elas não vão ser capazes de salvar o futuro, né? Assim, olha quantas pessoas são, né? E se somente eu mudar a minha alimentação, meu produto de limpeza, tipo assim, o impacto disso é muito pouco. Mas a gente precisa que todas as pessoas façam essa transformação. Então, por isso eu acho que a gente não pode invalidar essa nossa mudança individual. Cada vez mais ela vai puxando, né, gatilhos e abrindo portas, né, virando chaves para que a gente vá se transformando cada vez mais e que a gente vá compartilhando isso. Então, assim, o que vocês estão fazendo aqui, né, nesse canal, me convidando e as outras pessoas para falar sobre essas coisas. Então, assim, já é uma forma da gente ir expandindo. E aí existem muitas outras também, votando de forma consciente, cobrando das marcas, dialogando com as marcas, né, questionando também de como é que as coisas são feitas, né, por que elas são feitas. Então, eu acho que é isso. Assim, eu tento nesse livro trazer um pouco disso como se fosse uma timeline, né, de que começa no questionamento, começa na gente, e aí vale tudo, sabe? Vale a alimentação, vale o shampoo, vale a embalagem, porque cada coisa vai puxando uma outra coisa, né? E aí você vai desenvolvendo. Mas é importante você ter noção de que isso não pode ficar em você, né? Ficando em você, ótimo, a sua vida vai ser muito mais legal, vai ser muito mais incrível. Provavelmente você vai estar muito mais conectado ou conectada com a natureza. E isso vai te trazer assim um bem absurdo. Mas é importante que isso transborde, né? E que através do seu trabalho, através do seu direito, né, e dos seus deveres como cidadão, como pessoa, que você vá transbordando isso para que a gente possa contagiar e, enfim, né, transformar todo esse mundo, né, todas as coisas que estão acontecendo. Eu tenho uma dúvida. A base dessa consciência é que a gente não está acima de todos, né? E você acha Muito. que essa consciência deveria começar na educação infantil? Você já pensou em escrever um livro Super. infantil? Porque sabe o que eu sinto falta? Já. Eu tenho visto conteúdo que as crianças estão inserindo para as crianças. Existe muita coisa sobre diversidade, mas não existe muita coisa sobre esse futuro sustentável que começa, que eu acho, desde pequenininho, né? Coisa que a gente não teve. Super. E eu falo por mim, falo Super. pelo Bruno e falo até por você, porque lá no começo você falou sobre a sua história, que os seus pais eles não Super. foram educados a fazer isso, mas hoje os pais são educados a educarem as crianças. Super. Total. Eu já pensei muito, eu tenho vontade, tenho algumas ideias, ainda não consegui colocar para frente, mas com certeza começa na infância, né? Assim, começa nessa nossa relação, né? Como eu disse aqui em algum momento. Desde que a gente nasce, a gente é muito treinado a ver a natureza
a ver exatamente como você falou, a gente acima de tudo, né? Acima de todos, né? De todos os seres, humanos ou não humanos. Então, todas as coisas estão para nos servir. Todas as pessoas existem para nos servir, né? Os recursos, a natureza. Então, a gente vai crescendo com essa lógica, né? A gente vai crescendo com essa ideia. Hoje eu até sinto que existe uma consciência um pouco diferente do que na nossa infância, né? Eu já vejo escolas, principalmente escolas que são mais progressistas, né? Escolas, né, que pensam mais à frente, que têm mais esse compromisso com a transformação, né? Elas, exatamente, elas estão trazendo mais esses temas. E eu vejo também muito que essa nova geração, como ela já nasce no meio desse caos, é quase como se ela já nascesse um pouco com um chip um pouco diferente do nosso, Sim. sabe? Então, eu vejo muitas crianças, muitos adolescentes já com um tipo de alimentação diferente, uma relação com a natureza e com as outras pessoas um pouco diferente. E aí eu acho que a gente precisa potencializar cada vez mais isso, sabe? A gente precisa entender como levar cada vez mais isso para mais pessoas. Quem sabe vem aí, depois desses 3, um 4º livro que é infantil. Você acha que, complementando um pouquinho isso que você estava falando, você acha que a internet, as crianças hoje em dia, com a tecnologia, você acha que isso distanciou muito da consciência? Você acha que atrapalha um pouco a consciência da nossa infância, que foi muito mais em contato com a natureza, com o pé no chão? Algumas foram. Não, a maioria, né? Porque mesmo sem morar na roça, vamos dizer assim, o contato era muito maior antes. Eu acho que as conexões da gente na nossa infância foi diferente, né? Total, total. E é muito legal você falar isso, porque nesse próximo livro que eu estou escrevendo, tem um capítulo que eu falo sobre isso. Como é engraçado e como a gente não pode falar muito sem fazer vários recortes de classe, né? de classe social, de poder aquisitivo e tal. Enquanto para muitas pessoas hoje a gente vê que a internet, a tecnologia, ela pode ser um problema, para outras isso é um privilégio, né? Então, assim, ter acesso é algo que é muito legal, né? Como na nossa infância, né? Na nossa infância, quem tinha essa chance, né, de brincar na rua, de ser livre e tal, com certeza teve uma criação muito diferente. E eu tenho pensado muito sobre isso, acho essa pergunta muito pertinente. Eu acho que, como tudo, existem os dois lados. Eu acho que a gente, né, nós adultos, nós pegamos a infância da internet e as novas gerações, elas estão crescendo já, acho que já são nativas digitais, com a coisa um pouco mais estabelecida. E aí, para algumas pessoas, pode ser mais fácil lidar com isso. A internet, às vezes, pode ser uma forma de criar mais conexão, de trazer mais informação, mas também pode ser uma forma de alienar mais, sabe? E de desconectar mais essas pessoas. Então, de trancar a criança, né, no quarto com um iPad, com um celular e tal, e não viver a vida, não ver o mundo lá fora. Enfim, eu tenho pensado muito sobre isso também. Há 5 anos atrás, no TEDx que você fez, você disse que a moda perdeu o sentido diante do mundo que você estava vivendo, que a gente estava vivendo naquele momento. E eu cheguei à conclusão de que o que falta na moda e o que se perdeu na moda ao longo dos últimos anos foi o propósito, né? O propósito dela de servir aos sonhos e de servir à felicidade, servir à vida das pessoas. Você acha que no espaço de tempo de lá para cá, as pessoas tiveram uma expansão na consciência sobre isso? Ou você acha que não? Que elas ainda, na verdade, estão meio perdidas? Ou o número de pessoas, inclusive o que a gente está fazendo aqui, né, discutindo sobre isso, ele aumentou? Eu acho que aumentou muito. Eu tive essa experiência com a própria Alma, quando a gente lançou. A marca ela existiu por 3 anos, e quando a gente lançou, que foi, sei lá, quase 4 anos atrás, foi um pouco depois dessa minha apresentação, a gente parecia um ET, assim, a gente falava das coisas, as pessoas não tinham a menor ideia. Eu lembro da primeira coleção que a gente lançou, que era com tecido aproveitado, com sobra de estoque e tal. As pessoas achavam aquilo uma loucura, uma pobreza, sabe? Eu lembro das pessoas comentando,
Mas eu vou dar R$100 numa roupa que um tecido que estava sobrando, sabe? Ainda mais no Rio de Vocês Janeiro, não que é tinham uma muita cultura ideia. diferente, né? Exatamente, exatamente. A gente começou no Rio e eram muitas barreiras, sabe? Era como se assim muitas pessoas nunca tivessem ouvido falar daquilo. Quando a marca já estava no final da vida dela, né, que foi antes da pandemia, eu já via tipo assim uma mudança completamente diferente. Eu via as pessoas indo na loja e já querendo as coisas, pedindo as coisas. Eu via as pessoas questionando, as pessoas olhavam e falavam: por que esse sapato está aqui? O que esse sapato tem de sustentável? Sabe? O que essa roupa tem? Então, eu vi, assim, num período de 3 anos, um crescimento muito grande. Claro que falando de um recorte, né, Rio de Janeiro, Zona Sul e tal, galera com mais poder aquisitivo e tal, a marca ela era localizada ali nesses pontos e tal, mas, por exemplo, quando a gente foi para São Paulo e abriu, tipo assim, já era um outro nível de consciência, um outro tipo de público, sabe? Muito mais aberto e com uma compreensão já muito maior em relação àquilo. E aí eu acho que também, né, tem a ver com uma questão regional, mas também eu acho que tinha a ver com uma questão do momento, né? Assim, de fato as pessoas já estarem falando, questionando mais sobre isso tudo. Então eu vejo evolução, sim, sem dúvida. Eu sinto que, além da sustentabilidade que você já carregava, eu sinto que você é um agente transformador na sustentabilidade humana, que as pessoas elas já estão ativas nisso, mas elas não estão falando muito. Porque a partir do momento que você se preocupa não só com as árvores no planeta, mas também com seres humanos que estão dentro desse planeta, sobre racismo, sobre homofobia, sobre questões políticas, de forma aberta e tecnologia, que nem você fala, eu sinto que a gente está entrando numa sustentabilidade humana aí, que as pessoas desconhecem. E eu sinto que você Super. é uma dessas pessoas que me interessam muito, que eu ouço, que eu leio, que eu compartilho. Então, era só uma observação do meu... do parabéns mesmo, de te dar parabéns por ser um agente transformador, não só na questão da sustentabilidade da marca, porque assim, a gente sentiu na pele há 6 anos atrás, quando a gente lançou a UOL e falamos que ela era uma revista sustentável. Mas por que ela é sustentável? Porque ela é por demanda. Ninguém entendia. O que esses malucos estão falando? Nenhuma marca queria apoiar, porque a pessoa não sabia quantas tiragens iam ter daquela edição, né? Então... E era numa época onde a gente pegava outros media kits de outras revistas e aí a gente via lá 30 mil revistas, 40 mil revistas. Eu falei assim, gente, a gente não vai chegar nesse número nunca. Como que as marcas vão querer? Porque a realidade não é essa, as marcas né? olhavam para a gente e falavam assim, gente, mas vocês precisam ter uma tiragem. E aí se passaram 6 anos, as marcas, as revistas começaram a morrer, que não vende, porque não sabia o que estava fazendo. E os 2 malucos, que era o que chamavam a gente, sobreviveram. Então, a gente continua fazendo uma revista por demanda. Ela é por demanda, e isso gera menos impacto, porque são 300... A tinta também. Então, parabéns por ser um agente transformador, por também ter resistido dessa forma, porque a gente é resistência. E por mais que chamem a gente de maluco, a gente continua escrevendo, a gente continua fazendo e a gente continua vivendo. É isso. Nossa, muito, muito, muito obrigado. Mesmo. Para a gente encerrar nossa conversa aqui, senão também a gente vai ficar aqui horas e vai ficar... Aí não vai sobrar para o próximo episódio. André, qual é o seu maior propósito com tudo que você faz? Transformar as pessoas e as organizações abrindo a cabeça, os olhos e o coração delas, sabe? Então, eu sinto que o meu lugar é realmente esse lugar de trazer esse novo olhar, de trazer essa provocação, de trazer essa crítica, muitas vezes de tentar, de ir lá na frente, né, quebrar a cara, se arrepender, voltar, experimentar, fazer o que é novo, fazer o que ninguém está fazendo, mas principalmente eu acho que eu sou aquele chato que fica querendo falar, gente, tem um outro caminho, sabe? Tem uma outra forma de fazer, tem uma outra forma de ser. Vamos olhar para isso? Então, acho que é esse o meu propósito. Maravilhoso, um propósito maravilhoso. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente no Seja Seu, falando de um assunto tão importante, que eu sei que muita gente que está assistindo a gente, vocês que não conheciam também, a gente vai colocar o site do André aqui na descrição do vídeo para você entender um pouquinho o trabalho dele, do Instagram dele, dos livros que a gente falou também.
E muito É obrigado. um guru. É um guru. André virou um guru. Guru. Deixou a moda e virou guru. Deixou a moda, não. A moda vai estar sempre aí, mas A moda virou a um favor guru. dele. Isso aí. Parabéns pelo seu trabalho, É André. isso aí. Muito obrigado mesmo. Ai, gente, imagina, obrigado. Amo falar sobre tudo isso. Obrigado pelo espaço, pelo convite. Um beijo para vocês e para todo mundo que assistiu a gente aqui agora. Beijo. Obrigadão, beijo. Valeu. Beijo, gente. Obrigado mesmo. Até mais. Obrigado, André. André. Tchau. Valeu.